Olá pessoal, neste vídeo eu quero comentar um pouco sobre a Páscoa, essa data, essa festa que se tornou tão comercial, né, que alavanca as vendas do comércio. Mas o que é a Páscoa? O que realmente é a Páscoa? O que realmente se comemora no domingo de Páscoa? A palavra Páscoa ela vem do hebraico Pessah ou Pesach, eu não sei qual a pronúncia correta, que significa passagem. Depois ela foi traduzida, se eu não me engano, para o grego, para o nome Páscoa, mas significa passagem. Mas qual passagem? Passagem de que para quê? De onde para onde? Nós vamos entender um pouquinho na palavra de Deus, quando vai falar sobre a instituição da Páscoa, da primeira Páscoa, quando o povo de Israel ainda estava preso sobre a escravidão do Egito e, e Deus então entra em ação para libertá-los. Então nós entenderemos qual o verdadeiro sentido e o significado da palavra Páscoa, dessa passagem. Para isso vamos ler na palavra de Deus no Velho Testamento, no livro de Êxodo, no capítulo 12, a partir do versículo 1, que diz assim: A instituição da primeira Páscoa. E falou o Senhor a Moisés e a Arão na terra do Egito, dizendo: Este mesmo mês vos será o princípio dos meses. Este vos será o primeiro dos meses do ano. Falai a toda a congregação de Israel, dizendo: Aos 10 deste mês, tome cada um para si um cordeiro, segundo as casas dos pais, um cordeiro para cada casa. Mas se a família for pequena para um cordeiro, então tome um só cordeiro com seu vizinho perto de sua casa, conforme o número dos animais. Conforme o comer de cada um, fareis a conta para o cordeiro. O cordeiro ou cabrito será sem mácula, sem mancha, um macho de 1 ano, o qual tomareis das ovelhas ou das cabras. E o guardareis até o 14º dia deste mês, e todo o ajuntamento da congregação de Israel o sacrificará à tarde. E tomarão do sangue, e poloão em ambas as ombreiras e na verga da porta, nas casas em que o comerem. E naquela noite comerão a carne assada no fogo, com pães asmos, ou pães sem fermento, com ervas amargosas a comerão. Não comereis dele nada cru, nem cozido em água, senão assado ao fogo, a cabeça com os pés e com a fressura. E nada dele deixareis até pela manhã, mas o que dele ficar até pela manhã queimareis no fogo. Assim, pois, o comereis: os vossos lombos cingidos, os vossos sapatos nos pés e o vosso cajado na mão, e o comereis apressadamente. Esta é a Páscoa do Senhor. E eu passarei pela terra do Egito esta noite e ferirei todo o primogênito na terra do Egito, desde os homens até os animais, e sobre todos os deuses do Egito farei juízos. Eu sou o Senhor. E aquele sangue vos será por sinal nas casas em que estiverdes. Vendo eu o sangue, passarei por cima de vós, e não haverá entre vós praga de mortandade, quando eu ferir a terra do Egito. E este dia vos será por memória, e celebrá-lo-eis por festa ao Senhor nas vossas gerações, e o celebrareis por estatuto perpétuo. E este dia vos será por memória, e celebrá-lo-eis por festa ao Senhor. Nas vossas gerações o celebrareis por estatuto perpétuo. Até aqui. Essa foi a instituição da primeira Páscoa. Uma das pragas que Deus falou que ia mandar sobre a terra do Egito seria a morte de todos os primogênitos, para que Faraó deixasse o povo de Israel ir embora, sair da escravidão. E Deus mandou que eles, fizessem essa celebração e sacrificassem o cordeiro ou o cabrito, e o sangue passasse nos portais, nos umbrais das portas das suas casas. Porque quando o anjo passasse ali, ele veria o sangue nas vergas, nos portais, e não entraria naquela casa para não matar os primogênitos dos hebreus, do povo de Israel. E é interessante que Deus mandou que eles celebrassem isso, matassem o cabrito, que comessem ele a carne, usasse o sangue, que serviria como sinal, e mandou que eles comessem assim, com os lombos cingidos, todos vestidos, sapatos, sandálias nos pés e o cajado na mão. Todos preparados, porque ali eles iam sair da escravidão para a liberdade. Então, a Páscoa nos traz esse significado, esse sentido.
como ela vem do hebraico, do Pessal, Pesach, que significa passagem, ela simboliza isso aqui, a passagem do povo de Israel, quando Deus libertou o povo de Israel da escravidão da terra do Egito para a liberdade, para poderem ir servir a Deus. E trazendo para a nossa vida hoje, nós devemos sempre celebrar esse sentido da Páscoa. Né? Como eu disse, ela se tornou uma data muito comercial para alavancar o comércio. Né? Coelhinho da Páscoa, ovos de chocolate, ovos de Páscoa, não tem nada a ver com o verdadeiro sentido da Páscoa. Isso foi criado simplesmente, talvez com um intuito comercial, né, para que as crianças, né, se fantasiassem com isso, vislumbrassem isso, e assim o comércio se alavanca, o comércio melhora. É, não tem nada de mais, eu creio, em comprar ovos de chocolate para os nossos filhos, desde que nós os ensinemos o verdadeiro sentido da Páscoa, que não tem nada a ver com ovos de chocolate, com coelhinho. Na verdade, o grande símbolo da Páscoa é o cordeiro que foi sacrificado. E da mesma forma que aqui sacrificavam o cordeiro, o animal mesmo, o cordeiro ou o cabrito, e tinham que pegar o sangue e colocar por sinal nos umbrais das portas, da mesma forma Jesus, o nosso cordeiro pascal, cordeiro perfeito, fez um sacrifício por nós, derramou seu sangue como sinal sobre a vida daqueles que creem, daqueles que se tornam cristãos, para nos livrar da morte e nos fazer passar da morte para a vida, da morte do domínio do pecado para a vida em abundância, a vida eterna. Isso simboliza o sacrifício de Jesus. Como Cordeiro Pascual, ele nos tira da servidão do pecado para a glória do seu reino, nos tornando filhos de Deus. Mas é necessário que tenhamos esse entendimento. Nós temos que realmente nos santificar, nos preparar. Como o povo de Israel, Deus mandou que eles comessem vestidos, os lombos cingidos, com as sandálias e os sapatos nos pés e o cajado na mão, comendo apressadamente, porque eles sairiam apressadamente da terra do Egito para a liberdade. Assim também devemos nos preparar, devemos nos santificar, estar vestidos, para que, igual a Bíblia diz, Deus nos encontre vestidos e não nus, não despreparados. Devemos estar vestidos, lombos cingidos, sapatos nos pés, cajado na mão, prontos para sair da escravidão do pecado para a glória dos filhos de Deus. Que possamos ter esse entendimento. Páscoa significa essa passagem de morte para a vida, da escravidão para a liberdade. E o verdadeiro sentido é esse. Jesus ressuscitou no domingo de Páscoa. Né? Ressuscitou, ele morreu por nós, pelos nossos pecados, e ressuscitou, aleluia, no domingo de Páscoa. Ele está vivo, ele não está morto, a morte não deteve ali. Ele passou da morte para a vida, ele venceu a morte. E assim também ele nos dá essa certeza de que se o servirmos verdadeiramente, se realmente nos portarmos como cristãos, nos santificarmos, abandonarmos o pecado, não deixar que o pecado tenha mais domínio sobre nós, ele nos dá essa certeza de podermos passar da escravidão do pecado para a vida, da morte para a vida. E que possamos ter isso em mente e celebrar a Páscoa dessa forma, ensinar aos nossos filhos que muito mais além do que coelhinho, ovos de Páscoa, o verdadeiro sentido da Páscoa não é esse. Ela significa essa passagem de uma coisa ruim das trevas para uma coisa boa, a luz, da morte para a vida, da escravidão para a liberdade, da servidão do pecado, do jugo pesado do pecado, para a liberdade da santidade de Deus. Isso é importante nós refletirmos nisso, porque muitas pessoas não têm esse entendimento. Talvez as igrejas se esforçam, mas não conseguem, muitas vezes, fazer com que os seus membros consigam ter esse entendimento, porque as pessoas hoje em dia estão muito voltadas para as coisas do mundo, infelizmente, e voltadas para esse sentido comercial da Páscoa. Mas esse é o verdadeiro sentido da Páscoa, ela significa uma passagem, e que nós possamos realmente entender esse sentido e fazer essa passagem da escravidão do pecado para a liberdade da glória de Deus, nos santificando, não nos apresentando mais como servos do pecado, e uma vez libertos, não querendo mais voltar para o jugo do pecado, caminhando firmes para o alvo que é Jesus. E um dia celebraremos com Ele lá no céu. Estaremos juntos com Ele para celebrar lá no céu. Ele celebrou, antes do seu Calvário, ele celebrou a Páscoa
com seus discípulos. Eu creio que ali foi a última Páscoa. Ele celebrou a Santa Ceia, que simboliza também a Páscoa. Ele celebrou ali com seus discípulos antes de ser entregue nas mãos dos pecadores, dos homens maus, para ser sacrificado. Ele celebrou ali a Páscoa com seus discípulos, dando esse exemplo, mostrando que seria uma passagem. E assim devemos proceder, assim devemos agir. Que possamos ter isso em mente e ensinar aos nossos filhos, às nossas gerações, esse verdadeiro sentido da Páscoa. Amém? Obrigado a todos, fiquem com Deus.